Fala jovens, bem-vindos a mais um Holandês Voador TV e mais uma review de Westworld. Gustavo? É uma análise do episódio 2 da segunda temporada. Exatamente. Que responde algumas perguntas, mas também, de novo, ele abre perguntas, porque a gente tem que ficar teorizando aqui ao longo da série inteira. Pra quem conhece, Westworld é assim, né? Então, a gente tá em casa. E foi um episódio até nostálgico, né? Nostálgico por alguns fatores, como por exemplo, a gente pôde ver o Logan e o William de volta, né? Exatamente. Porque assim, no primeiro episódio, quando a gente volta pra Westworld, a gente se sente, né? Nossa, voltamos, mas depois passa isso. Aí eles fazem no segundo episódio, mostram personagens que foram muito marcantes na primeira temporada, pra de novo a gente ter essa sensação de isso aqui, ó. Aquele abraço, né? Quentinho no coração. E esses vídeos da série são uma parceria com a página Westworld da Depressão, que é uma página que fala só da série, lógico, é uma das maiores páginas da série aqui no Brasil, é bem interessante, confere lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links pra você acessar da página, do Instagram, é bem legal, confere lá que você vai gostar. E o episódio se passa em 3 épocas diferentes, que é uma coisa que acontece também no primeiro episódio. Uma delas é o Logan com a Dolores na festa lá, e também tem o Arnold. Depois tem Logan e o William, que é pós-parque, né, após a visita deles ao parque, com o pai do Logan, que é o James Delos. Exatamente. E a outra linha temporal é a Dolores atualmente, com a Maeve e com o Homem de Preto, né? Exatamente. Nessa primeira aí que você falou, a gente tem o Logan conhecendo o Westworld de primeira, assim, né? Mas antes disso, a gente tá lá o Arnold com a Dolores, né? A Dolores na cidade, né? Uma coisa que deixou a gente encucado no trailer, né? Que foi ver a Dolores numa cidade. E era ela com o Arnold, né? Ele mostrando pra ela a nova casa dele, que ele tá construindo, mais pra família dele. Ele até falou que a esposa dele diz que ele fica mais lá no parque até do que em casa, que a casa dele é o parque, né? Por que ele fica mais no parque? Porque a Dolores, que eu tô falando já há um tempo, ela é uma anfitriã baseada em uma pessoa que existiu. Sim. Antes eu achava que era uma pessoa importante pro Ford, agora eu tô achando que é uma pessoa importante pro Arnold. Mas por quê? Porque existe um momento ali que o Ford aparece, né? Ele não aparece, mas é a voz dele, ele falando com o Arnold, falando, para de favoritismo aí, tá na hora de levar ela já. E o Arnold, não é favoritismo não, ela não tá pronta ainda não. Essa super proteção do Arnold com a Dolores é esquisita. Sim. É claro que a Dolores foi a primeira anfitriã de tudo, então pode ter esse ciúmes, Esse laço, esse laço assim, diferente de ser o primeiro. Mas ó, eu tô achando aí que a Dolores ela é um clone de uma pessoa que o Arnold talvez tenha perdido. É bem possível. Porque se fosse o Ford, ele não teria tratado a Dolores daquele jeito. Bora, leva a Dolores aí! Porque na verdade a Angela foi no lugar dela, né? Porque ele tava querendo que a Dolores fosse apresentar o parque ali pro Logan. A Angela foi no lugar dela. Ou então talvez o Arnold não queria que a Dolores conhecesse o tal do Logan. Mas aí levaram a Angela no lugar da Dolores, né? Com um vestidão preto assim, toda assim, né? Com índio. Aí depois a gente vê que o Logan vai pra cama com a Angela, né, cara? E aí que a gente começa a ver, opa, então ele teria ido pra cama com a Dolores. Sim. Né? Às vezes o episódio se passa depois do Logan e William terem frequentado o parque. E a gente pensa assim, mas calma aí, o Logan ficou andando a cavalo peladão até o fim do mundo e aparece ali depois? A gente ainda vai pegar essa parte do Logan, né? No trailer aparece o Logan peladão sentado numa árvore e o índio encontrando ele. Exatamente, eles vão mostrar ainda pra gente, ou seja, não tem como a gente especular em cima disso. Não foi tão cínico não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu não vi Logan e William se falando depois, né? Eles não se falam, porque o Logan depois ele tá doidão lá e fala, tem um papinho ali com a Dolores que a gente vai se aprofundar depois, mas parece que eles estão brigados aí. Sim. Porque quando o pai do Logan vai conhecer o parque, o Logan não tava lá. E é legal porque ali o William bate de frente com o James Delos, né? Que é um cara muito poderoso, como a gente já sabe na série, né? E o William, ele bate de frente, dando as opiniões dele, ele viveu ali o que é o parque em si, o James não, então ele tá falando com propriedade sobre a questão do parque, num geral, né? Mas aí é que tá, isso é muito interessante, essas partes do William, ao mesmo tempo que o outro William, que é o Ed Harris, o Homem de Preto, com o El Lazo. Sim, El Lazo voltou, Gustavo. É, o Lawrence. Né? E o El Lazo agora é o Giancarlo Esposito. É o Gus Fring, de Breaking Bad. Vamos chamar de Gus. De Gus, que, né? a gente bota apelido. O William manda esse papo aí pro pai do Logan, né? E parece que tá querendo convencer ele de realmente investir no parque, né? Sim. A gente sabe que a Delos no futuro, no presente, lá com a Charlotte, com não sei quem, não sei o que lá. É um dos sócios. É um dos sócios, então ele consegue convencer. Mas esse momento do William com o pai do Logan reflete uma coisa que o Homem de Preto falou pro Lazo, que é o seguinte: nós estamos observando eles, contando seus pecados. Julgamento não era o ponto. Nós tínhamos uma coisa completamente diferente em mente. Lembra que no primeiro episódio, no review do primeiro episódio, que eles podem clicar onde, ó? Tá ali em cima? Sim. A gente falou um negócio interessante, de que existe uma teoria onde o pessoal da Delos, né, a Charlotte, tá querendo roubar o DNA de pessoas importantes e ricas para poder clonar, fazer delas anfitriões, que é uma coisa que deve ter acontecido com a Dolores, que a gente já falou, para poder controlar o mundo. A gente falou, vamos imaginar que um presidente vai em Westworld, um governador, um prefeito, um cara desses assim, eles matam
clonam e eles controlam o mundo. Então essa frase do Homem de Preto casa com essa teoria, né? Sim. Estamos observando eles, estamos contando seus pecados. Exatamente. Então se essa teoria do DNA for verdade, foi tudo ideia dele, do William. Jonathan, esse cara não se parece um pouquinho com outro personagem? Parece, mas não quer dizer muita coisa, assim. A gente pode tentar associar... Não é um clone, mas ele se parece um pouquinho com ele. Sim, com o pai da Dolores, Gustavo. Peter Abernathy, o ator, né? Sim, é o James Delos com o pai da Dolores. Sim, mas aí é que tá, não é um clone. Só que o James fala uma frase interessante nesse episódio, que é uma frase que ela passa despercebida, só que se você parar pra pensar no contexto de por que o cara falou isso, você consegue chegar onde eu quero chegar. Ele fala, tem pouco tempo de vida, não sei o quê. Por que o cara vai falar isso? Ele sabe que o tempo dele tá acabando, ele tá velhaco, né? Então de repente tá até com uma doença. O James Delos, o pai do Logan, pode estar interessado em transferir a mente dele para um anfitrião vivo. Exatamente. Esse anfitrião vivo é o pai da Dolores. Mas por quê? Só porque eles são parecidos? Só porque a barba é igual? Vamos voltar lá à primeira temporada, Jonatas. O que fez o pai da Dolores enlouquecer no primeiro episódio? Ficou maluco. Quando ele achou uma foto ali em frente à casa dele, né? Quem tava na foto? A filha do James Delos. Que ela aparece pra gente, inclusive, né? A gente fez um vídeo também, que é esse aqui do card, falando sobre essa foto. Sim, não é interessante? Não casa isso? Sim. Porque vamos supor que ele transferiu a mente dele e estão controlando o Delos, né? Dessa forma, e bugou ali quando ele viu a própria filha na foto, uma foto que estava escondida. Ele, como assim? Que a gente achou, ele bugou porque ele viu uma foto do presente, né? Uma foto do futuro, de repente, de cidades, né? Mas não, porque a Dolores já foi na cidade. Sim. E não enlouqueceu. Então, olha só, cara. Até era uma foto do futuro pra eles, né? Não era futuro, era passado, só que era futurista. Mas se é ele ali na mente do pai da Dolores, é a filha dele, na verdade. Então por isso que ele enlouqueceu, porque a gente vê ela ali com o William e com a filha, né? Uma das duas se chama Emily, porque o Homem de Ferro, porque o Homem de Preto fala que a Emily morreu. Sim. Então a esposa ou filha aí morreu. Ele não diz o que a Emily é. Então vamos começar a prestar atenção nisso. James Delos pode ter a mente dele transferida pro Peter Abernathy. E isso a gente sabe que pode acontecer mesmo, porque o Ford já transferiu a mente dele pra vários anfitriões diferentes, inclusive nesse episódio. Pro El Lazo. Pro El Lazo. Novo El Lazo. Pro Gus Fring. Exatamente, que ele fez uma chacina ali com o que seriam os parceiros dele, né? Todo mundo se matou. E ele disse ainda que o Homem de Preto teria que fazer tudo sozinho, né? Não precisaria de um exército como o Homem de Preto queria montar, junto com o Lawrence. A jornada do Homem de Preto ela tá bem parecida com a primeira temporada, né? Só que a revelação não vai ser mais a mesma. A gente já sabe, a grande revelação já foi matada. Sim. E agora é uma outra revelação que a gente tem que chegar aí. A gente, nesse episódio, não viu de novo aqueles protótipos de Arnold, né, Gustavo? Ou de Bernard juntos, porque a gente vê no trailer que isso aparece, 3 inclusive, protótipos diferentes. Então, quando é que isso vai aparecer pra gente? Sabe? O que isso vai explicar pra gente, na verdade? Eu sei o que é. Sabe? Mas vai ser um vídeo só pra essa teoria aí. A gente tá bolando várias teorias aqui pro canal sobre a série, né? Essa semana mesmo sai esse vídeo. A gente teve também aquela situação entre Dolores e Maeve, né? Elas finalmente se encontraram. As duas que estão aí no ápice da revolução, né? Cada uma por um motivo diferente, uma inspiração diferente. E elas se encontraram finalmente. Foi bem legal o encontro, porque a gente viu mais, na verdade, pelo ponto de vista da Dolores, né? O episódio, no geral, foi pelo ponto de vista dela. E ela, na verdade, queria que a Maeve se aliasse a ela para elas continuarem nessa situação toda. Só que a Maeve tem um objetivo claro já na vida dela, que inclusive a Dolores falou, é vingança? Só que ela deixou entender que era muito mais do que só vingança, né, cara? Era uma outra coisa. A Maeve tá atrás da filha dela, e ela não vai desistir. Apareceu ali também o Hector junto com o Lee Sizemore e um burrinho do lado, né? Mas não fizeram tanta coisa, não. Só o Hector ameaçou o Ted ali, mas só pra proteger mesmo a Maeve. Inclusive o Ted, né, ele conheceu toda a história dele, né, tudo que tá acontecendo com ele. A Dolores tá formando o exército da maneira dela, né. Porque a Maeve também faz as coisas da maneira dela. Ela não deu consciência total pro Hector, sabe? Ela é esperta, ela controla ele ali. Sim. Né, porque é perigoso dar consciência para as outras pessoas. E Gustavo, a gente viu nesse final que a Dolores tá querendo encontrar uma arma. Olha só, que parece ser uma coisa muito importante. O que seria? Temos duas opções para a arma, que uma delas é a seguinte: talvez a Dolores já tenha conhecimento desse plano da Delos, de poder fazer todo mundo virar um anfitrião, e de repente a arma seria um satélite que controla todos esses anfitriões, bota para dormir. Então isso é uma arma, né? Na mão de uma pessoa certa vira uma arma. Porém, Jonas, quando mostra a tal da arma, que ela olha para um lugar e tá mostrando, você lembra o que aparece? Existem aquelas máquinas construindo o que seria alguma coisa, talvez parecido com uma represa. Quando a gente pensa em represa, a gente liga diretamente ao quê? A água, Gustavo. Como é que acaba o primeiro episódio? Acaba com um mar ali. Ou seja, a arma é água. Eu confio nessa opção, nessa teoria de que a arma que a Dolores procura é a tal da água, né?
Por isso que aquela água surgiu do nada no primeiro episódio, lembra? Sim. A gente até falou que poderia ter entrado por uma fenda, por uma porta, né? É. E na verdade a gente não sabe direito, a gente tá em busca de respostas. E esse episódio dá a entender que foi o William que deu essa ideia, ou então que ele criou a arma, né? Ele criou essa represa, parece que foi isso. Sim. Todos falam, um velho amigo mostrou uma coisa que não era pra ter sido mostrada. Pode Sim. ser isso. Mas tudo bem, no final do primeiro episódio a gente vê o Ted afogado lá. Isso é uma coisa que é uma teoria nova que a gente vai fazer um vídeo só pra essa teoria. Exatamente. E você, gostou desse episódio? O que você achou? Respondeu mais coisas do que trouxe? Perguntas, questionamentos? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou pra gente ler e conversar um pouco. Não esquece de dar aquela martelada no like pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, porque a gente vai falar direto de Westworld, né, Gustavo? É verdade, Antas. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo também nossas redes sociais. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu.